Olá para você que se liga na TV Daqui, uma ótima tarde de sexta-feira, começando mais um live TV Daqui especial futebol. Hoje é arbitragem, Igor Benevenuto, árbitro CBF, árbitro Federação Mineira de Futebol. Uma ótima tarde para você, vamos bater um papo com o nosso colega Igor Benevenuto. Já entrou aqui, só fazer o convite, já está aceito. Vamos conversar com ele, árbitro de futebol da Federação Mineira de Futebol, também da CBF. Igor Benevenuto. É um prazer para a gente, Igor, aqui na TV Daqui, estar falando com você. Lembrando que esse vídeo estará disponível também no nosso canal no Facebook e também no YouTube. Boa tarde para você, Igor. Muito obrigado desde já pela disponibilidade. Boa tarde, eu que agradeço aí o convite. Estou amanhã à disposição. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo tranquilo? Estou te ouvindo, estou te vendo tranquilo. Muito obrigado, colega. A gente já conversa há bastante tempo sobre futebol. Primeiro, gostaria de falar sobre a sua carreira de juiz. Quando que você começou nessa empreitada aí como árbitro de futebol? Conta um pouquinho aí da sua carreira para a gente aí. Eu comecei em 1998, né? Eu fiz o curso da Federação Mineira. Então vai fazer 22 anos que eu sou árbitro de futebol. Passei pelo futebol amador aqui de Belo Horizonte. Fui árbitro assistente por 7 anos. Depois resolvi mudar para apitar. Então, a partir de 2007, comecei a apitar e eu comecei a carreira novamente do zero, né? Lá do amador até chegar no profissional. Em 2012, entrei para o quadro da CBF, no qual estou até hoje aí, né? No quadro da Federação Mineira e no quadro da CBF. Em 2012, você entrou para a elite do futebol, tendo o escudo da Confederação Brasileira de Futebol, o que é bastante orgulho, né, Igor? Porque a gente vê cada ano que passa, a melhoria da qualidade técnica da arbitragem e você, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, eu vejo principalmente a serenidade no seu trabalho, os jogos que você apita, você tem sempre muito controle do jogo e passa muita segurança para os jogadores e para quem está assistindo. Isso é importante, né? É muito importante, eu falo assim, para mim é um privilégio, uma honra ser do quadro da CBF. A gente sabe que é um número reduzido de pessoas que conseguem chegar a esse patamar. O mundo da arbitragem, às vezes as pessoas não conhecem, mas é muito vasto. Tem muitas pessoas que amam a arbitragem, apitam futebol amador, e não são todos que conseguem chegar a esse nível que eu cheguei, porque é bem complicado, é bem árduo, né? Mas batalhando a gente consegue. São poucas vagas. Eu acho que essa questão de transmitir essa tranquilidade, a condução das partidas, a gente vai ganhando de acordo com o tempo, né? Essa maturidade. Hoje eu me vejo um árbitro mais maduro, mais tranquilo para conduzir as partidas, e isso é fundamental para que a gente possa passar tranquilidade para as equipes, tranquilidade para a comissão de arbitragem, tranquilidade para os torcedores, porque a arbitragem é essencial dentro de um jogo. E a tranquilidade do árbitro é importantíssima para que esse jogo possa transcorrer da melhor maneira possível, o resultado ali seja legitimado, né, corretamente, sem interferência da arbitragem. Ô Igor, a gente está passando aí, o mundo está passando aí por uma pandemia, mas essa semana mesmo o mundo também se revoltou aí com relação do racismo. Você deve estar sabendo aí do que se trata, as manifestações. Você já presenciou em algum jogo que você estava apitando algum tipo de racismo? Você teve que parar algum jogo? Você sentiu esse tipo de atitude que é sempre desprezível? Eu acho que é lamentável, não tem palavras, não tem adjetivo para se falar sobre a questão do racismo, independentemente de cor, de opção sexual, de, de crença, né? Qualquer tipo de racismo, para mim, assim, é uma coisa muito indigna. Eu fico sem saber o adjetivo que eu coloco aqui, porque para mim, uma pessoa dessa tinha que pensar antes de fazer esse tipo de coisa, né? Somos seres humanos,
somos iguais, entre aspas, assim, questão, todo mundo é humano. Essa pandemia está mostrando aí, gente, que não tem diferença de ninguém, nem A, nem B, nem cor, nem credo, né? Quem pega doença, todos é rico, é pobre, né? Tá morrendo todo mundo, vai morrer todo mundo, a única certeza que a gente tem na vida é da morte, né? Presenciar, assim, claramente a questão do racismo, eu nunca presenciei numa partida minha, né, que eu tive que parar, mas a CBF, tanto o futebol, a FIFA, coloca limites nisso agora, tem batido isso de forma intensa, né? A gente vê que é aquela coisa de ficar gritando, às vezes, quando o goleiro pegava a bola, xingando de bicha, né? Eu acho uma falta de respeito com o ser humano, com as pessoas. Eu acho que a gente tem que ter um mínimo de empatia, tolerância, né? As pessoas estão muito intolerantes, então eu acho que o mundo tem que mudar. As pessoas têm que ser mais conscientes e respeitar, né? A gente não tem que gostar de todas as pessoas, a gente não é obrigado a aceitar todas as coisas que as pessoas fazem, a gente tem que respeitar o limite de cada um. O limite do outro acaba quando o meu começa, né? Ou quando termina do outro, começa o meu. A questão é falta de diálogo, compreensão, né, das pessoas, que quer ir para o extremismo, pela falta de ignorância, né? Pelo absurdo que cometem promovendo esses atos de racismo. Aí você vê o tanto de problema que tem causado, né? Aí vem a outra parte dos vândalos que começam a querer aproveitar da situação para poder saquear, poder quebrar as coisas, colocar fogo em carro, quebrar as coisas. Isso não se resolve, só piora mais a situação. Mas eu acho que essas pessoas racistas que fazem esse tipo de coisa têm que ser punidas severamente mesmo, ser exemplo, né, para que as pessoas possam ser punidas mesmo, porque não pode, já passou, basta de dar um basta nessa situação que é totalmente ridículo. Tá certo. Ô, Igor, agora falando sobre um jogo aí, qual o jogo mais difícil que você apitou? Por exemplo, Cruzeiro e Atlético. Por se tratar de um clássico, é um jogo difícil, você sendo do estado, tem mais responsabilidade um árbitro mineiro apitar um clássico, onde muitas das vezes o jogo Cruzeiro e Atlético em si vale um campeonato à parte. Com certeza. Todo clássico, né? Ele é um jogo diferenciado, é um jogo mais difícil. Um dos jogos mais difíceis que eu já fiz na minha carreira foram os clássicos entre Atlético e Cruzeiro aqui em Minas. Outro clássico também, que às vezes é difícil de apitar, é Atlético e América. Também é um clássico, eu vejo que é bem tenso, bem difícil, porque as equipes se equiparam. E assim, o clássico começa uma semana antes, o jogo, e às vezes uma, 2 semanas depois, dependendo do andamento da partida, o que acontece no jogo. E não sei, assim, as torcidas se inflamam demais, os jogadores ficam à flor da pele, assim, ficam mais nervosos, ficam mais tensos, parece que querem ganhar tudo na marra, às vezes com as estradas mais ríspidas, às vezes não conseguem dialogar, acha que ser bruto, ser grosseiro ali é o que vai impor respeito, é o que vai pôr limite no outro jogador. Então você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, porque pressionam de todas as formas, né? Diretoria, torcedor, jogador, a pressão é intensa, a própria imprensa faz muita pressão e se você não tiver um equilíbrio psicológico adequado, né, você vai ter muito problema na partida. Então sempre os clássicos são mais complicados mesmo. O Atlético Cruzeiro, no longo da história aí, de todas as coisas que acontecem, é muito difícil. Foi um dos jogos mais difíceis que eu já tenho na minha vida. Uma pergunta para você. Você acha que, assim como o jogador da entrevista após o jogo, os treinadores, você acha que o árbitro deveria falar? Ou você. Porque muitas das vezes, por exemplo, vou citar um fato que aconteceu no Clássico Paulista, onde, na minha opinião, as pessoas interpretaram de forma errada. É porque no mundo do futebol é tudo muito complexo. O Rodrigo Caio, ele teve uma dividida ali com o Jô, na época o goleiro do São Paulo foi atingido, o árbitro deu o cartão amarelo para o Jô, que tiraria do próximo jogo. E ele disse para o árbitro, quem colocou o pé foi eu. O árbitro desconsiderou o cartão. Esse tipo de atitude dentro de campo é louvável, mas muitas das vezes, pelo envolvimento do torcedor, vê ele como um traidor ali. O que você pensa sobre isso? E se você acha que o árbitro deve dar entrevista após o final dos jogos? Infelizmente, é o que a gente está falando, a questão da intolerância que existe no mundo, a falta de educação,
questão cultural que leva a esse tipo de extremismo, né? Às vezes a pessoa ser honesta, querer trazer a questão da verdade na condução do partido, igual ele fez, ele foi super criticado, tanto pelos atletas, por imprensa, por outras coisas. Por aí você vê como é que está o mundo, né? O cara está fazendo uma coisa correta, sendo justo, né? E ele foi condenado como se estivesse fazendo a pior coisa do mundo. Hoje em dia, o certo é errado e o errado é certo. Infelizmente, está desse jeito. Para mim, todos deveriam ser assim, que eu acho que as coisas seriam muito melhor. Isso seria um exemplo para as pessoas, para a sociedade, para as crianças, principalmente, para quem gosta do esporte. Ludibriando o outro time, que a partir do momento que você engana, né, você está enganando o torcedor que está comprando aquele ingresso, está enganando todas as pessoas que estão envolvidas no futebol. Isso, para mim, não é uma coisa normal, que hoje em dia as pessoas taxam de normal. Infelizmente, esse é o processo que tem vindo e tem se criado hoje em dia. Qual foi a outra pergunta que você me fez? Eu perguntei com relação se você acha que o árbitro deve dar Ah, entrevista para esclarecer acho. determinados lances. Aí vem sempre parte para a questão cultural de educação. Para mim, deveria, sim, dar entrevista. Essa é a minha opinião. A gente não pode ter uma limitação, né? Para as pessoas entenderem o lado da arbitragem. Nós somos seres humanos, estamos ali para, né, apitar. A gente erra, infelizmente, a gente não é máquina, né? Não tem como se acertar 100%. E às vezes as pessoas não sabem o que acontece dentro do jogo, o que o jogador fala com você, o que você estava vendo naquele momento, por que você tomou aquele tipo de decisão. Eu acho que você, se expondo esse tipo de situação, seria muito mais tranquilo, acho que teria muito mais credibilidade e humanizaria a arbitragem mais, né? Eu acho que a gente é colocar tipo uma caixinha assim, ó, num mundo paralelo, e você não pode ter contato com o jogador, não pode ter contato com a imprensa, não pode ter contato, e vira esse mundo à parte, que para mim, é ruim, né? É ruim, traz consequências que às vezes poderiam ser minimizadas se você pudesse conversar, expor seu ponto de vista, expor seu lado, né? Eu acho que hoje em dia já melhorou muito mais. Eu acho que tem essas questões de lives, poder conversar com repórter, às vezes dar entrevista, coisa que não existia, era extremamente proibido. Eu acho que com a globalização, com o mundo hoje que é totalmente digital, eu acho que isso tem a se desenvolver e melhorar mais ainda. Ô Igor, a gente acompanha futebol há muito tempo. A gente vai voltar lá no ano de 1986, onde o Maradona fez um gol de mão contra a Inglaterra, e aí ele disse que era a mão de Deus. Ele estava fazendo referência à Guerra das Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Muita gente encarou ali como malandro, nem o árbitro viu. Hoje, aquele lance com o VAR, certamente ele ficaria muito. Se não teria como um lance daquele não pode passar. Qual a importância do VAR, principalmente nos lances decisivos? Olha, o VAR, para mim, é uma ferramenta maravilhosa que chegou, né? Foi implementado o ano passado. Nós estamos em período de adaptação, capacitação, vai melhorar muito mais ainda. Eu acho que ele traz a justiça para o futebol, principalmente esse tipo de lances capitais. Por exemplo, uma equipe deixou de ser campeã mundial por erro de arbitragem, desclassificou outra equipe porque o cara fez um gol de mão, ou porque o cara cometeu uma penalidade, o árbitro não viu, porque ele só tem um ângulo, né? Às vezes a gente na cabine do VAR lá, assistindo lá, tem, né, várias câmeras, você não consegue às vezes definir determinado lance de tão difícil, tão complexo que é, né? Mas esses lances capitais, assim, principalmente esse gol de mão do Maradona de 86, né, hoje não passaria ileso, né? Teria que ser punido, tem que ser punido, porque o futebol hoje em dia é alto investimento. Você vê hoje com a pandemia, como é que os clubes estão entrando em crise, como é que está o povo no desespero de querer voltar ao futebol, porque estão perdendo receita, perdendo patrocínio, perdendo bilheteria, né? Está acumulando dívidas, altos salários de jogadores, então é bem complexo. E às vezes um erro de arbitragem, você fazer uma equipe perder hoje, por exemplo, a Copa do Brasil, que paga quase 60 milhões por campeão,
Às vezes um erro de arbitragem faz uma equipe perder um dinheiro desse que pode ser o rendimento anual dela, que pode salvar toda sua parte financeira. Então, chegou, vai ficar, e as pessoas têm que ter paciência que as coisas vão melhorar e vão ser aprimoradas mais ainda. Você tocou num ponto importante, a questão da premiação da Copa do Brasil. Isso trouxe uma visibilidade maior para um campeonato que só fica atrás do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil já é uma Copa assediada por grandes clubes, e principalmente com essa questão aí da valorização. Hoje, a Copa do Brasil paga melhor do que a Copa Libertadores de América, que é um campeonato que vale aí o continente. Mas como é que é para você, Igor? Quando você entra para apitar um jogo, você analisa determinado jogador, esse jogador tem esse tipo de comportamento, aquele jogador, ou você... Como que é? A gente tem uma instrução, isso faz parte do futebol, não tem como ficar fora. Você tem que fazer um estudo tático das equipes, dos jogadores, do que vale aquela partida, se vale uma classificação, se vale um descenso, se vale qual foi o outro placar. Você tem que fazer essa análise. A gente fala qual é o nosso plano de trabalho. Não tem como você fugir disso. Ou você se posicionar melhor, para você saber como você vai comportar dentro do jogo. Isso é fundamental. Como as equipes estudam cada equipe, o modo de jogar, o modo de atuar, ele também estuda a arbitragem, como é o perfil do árbitro, como é que ele atua, qual é o comportamento de cada árbitro. Nós também temos que fazer isso. Isso faz parte do nosso plano de trabalho. E é fundamental. A partida que eu não fiz plano de trabalho, eu fui pego de surpresa em certas situações. Mas todas aquelas que eu trabalhei, né, que eu estudei, cada comportamento, modo de jogar da equipe, né, o que estava valendo naquela partida, eu tive muito mais facilidade e muito mais tranquilidade para conduzir essa partida. Então, hoje em dia, é fundamental, até porque tem vários sites aí, vários aplicativos de estatísticas, né? Então, fica mais fácil, hoje em dia, com a tecnologia, você estudar e aproximar mais dessas situações. Nós vamos ter aí uma mudança importante, que eu acho que demorou para acontecer, que é a questão do aumento nas substituições. Agora serão 5 substituições que serão feitas. Você pode mudar 50%, você pode mudar meio time, considerando que o goleiro é um jogador ali diferente, a atuação do goleiro não tem nada a ver com o restante. Você pode mudar meio time. E isso, é claro, vai gerar também um aumento na questão do acréscimo do tempo. Já passaram algo assim para vocês? Vocês já estão sabendo já dessa mudança? E o árbitro, ele dá 30 segundos para cada substituição, correto? A informação está certa? Seguinte, a FIFA, com essa questão da pandemia, não sei se vai ser fixo agora, vai ser a regra 100% mudada. Eu acho que é só para esse período de adaptação aí, até a volta da pandemia, todas as coisas se encaixarem, né? Vai ter as 5 substituições, isso já é fato. Geralmente, essa questão do tempo é variável, né? A gente dá mais... Com certeza, com maior número de substituições, vai ter maior número de acréscimo. Mas uma coisa que eu vejo, igual você falou, que vai mudar praticamente 50%. Um time inteiro você vai mudar durante uma partida. Quem vai sair prejudicado nisso tudo, entre aspas, é a arbitragem. No seguinte sentido. Por exemplo, se você muda metade, né, cada time muda metade ali, no segundo tempo, vai ficar um futebol muito mais dinâmico, muito mais rápido, jogadores descansados e o árbitro, né? O árbitro vai ter que treinar muito mais intenso, vai ter que se preparar muito melhor para que ele possa conduzir esse jogo. Porque quando vai chegar o segundo tempo, final do segundo tempo, você já está mais cansado. Quando você já está mais cansado, você tem dificuldade de estar próximo das jogadas, às vezes de raciocinar, e dependendo da agilidade, do dinamismo dessa partida, você pode se equivocar. E o árbitro, infelizmente, é o único amador dentro do futebol profissional, né? Todos são profissionais. O árbitro é o único que tem que trabalhar em outro emprego, igual eu trabalho hoje, tem que sair do seu emprego e ir lá apitar um jogo, não tem como se dedicar exclusivamente à arbitragem, né? Que se você se dedicasse exclusivamente, você teria um desempenho muito melhor e muito mais eficaz. Eu acho que poderia estudar também, principalmente nesse período de volta, nesse período de adaptação,
um modo de ajudar a arbitragem, tipo assim, colocar dois árbitros, né, de mesma categoria, mais ou menos mesmo perfil, parecidos. O reserva entra no segundo tempo, o que está apitando no segundo tempo vai para a reserva, né? Fazer um estudo assim, fazer essa adaptação, porque eu acho que vai ser muito desgastante e vai ter um prejuízo grande para o futebol nessa arbitragem, porque somos seres humanos, igual eu falei, não ter essa capacidade física para poder conduzir a partida até o final da maneira adequada e justa como deve ser. Imaginemos que você, Igor Benevenuto, no auge da sua forma física, você está lá pitando o jogo Cruzeiro e Atlético, e aí o técnico do Atlético coloca lá, imaginemos aqui, Bernardo e Tardelli, e o Cruzeiro coloca dois velocistas no segundo tempo. É o que você disse, que você acabou de dizer. Quem vai ficar mais à prova dessa situação toda é o árbitro, porque os treinadores, com 3 substituições, eles têm algumas, tipo assim, eles ficam um pouco acanhados. Já com 5 substituições, eles têm 2 a mais para fazer e pode ser que o jogo fique bastante aberto. Para o árbitro é muito ruim. Quanto mais substituições, pior para a arbitragem. A questão do recuo para o goleiro, quando foi mudado, que o goleiro não podia jogar mais com as mãos, não podia segurar a bola, prejudicou a arbitragem. Toda evolução vem sendo feita principalmente para a arbitragem ser mais testada. O único recurso que tem ajudado muito a arbitragem é a questão do VAR. Você deu uma ideia importante aí. Você, por exemplo, aceitaria saber que vai aplicar o jogo Cruzeiro Atlético com o primeiro ou segundo tempo? Você acha que as equipes deveriam ficar sabendo disso? Se tivesse essa alternância, você acha que é legal? Você explicitou aí que é legal? Para mim é fundamental, né? Eu acho que todos deveriam entender, porque estão passando por um período totalmente atípico, totalmente diferente, que a gente nunca passou. E, igual eu falei, futebol é alto investimento. O único que vai ser prejudicado, as únicas pessoas que vão ser prejudicadas são os torcedores, as equipes serão prejudicadas com os equipes da arbitragem, né? O próprio árbitro vai ser muito prejudicado, porque ele só apita quando ele vai para um jogo, ele só ganha primeiro quando ele apita. E para ele apitar com, né, sequência, ele tem que ir num jogo e apitar bem para ele ter nova oportunidade. Porque se ele for mal, ele vai ser encostado, vai passar por reciclagem e por aí vai. Então ele também vai ser muito prejudicado. Então, para não ter esse prejuízo, já que eles querem dar um dinamismo, um futebol bonito, mais equânime, um futebol mais justo, a arbitragem tem que ser pensada, não pode ser deixada de lado e ela só ser vista no momento que o pessoal só lembra da arbitragem na hora do erro do equipe, para meter o pau, para poder falar mal e condenar né, a arbitragem. Porque a arbitragem, no longo da história, claro, a gente tem nossas equipes, mas sempre foi feita de muleta para sustentar incompetência de equipes, incompetência de jogadores, incompetência de treinadores. Porque o árbitro é no contexto do futebol. Dentro da partida não existe só o árbitro, existe o jogador que perde o gol, o jogador que perde o pênalti, o goleiro que erra, os passos errados, o lateral errado, a contratação errada, o treinador que faz substituição errada, arma a equipe errada. Mas sempre vai cair no colo da arbitragem se ele se equivocar naquela partida, para tirar o foco de todas as equipes. E esse é o futebol, isso é visto dessa forma, entendeu? Então, eu acho que tem que pensar na arbitragem mesmo, eu acho que tem que fazer a substituição, as equipes têm que entender, porque vai ajudá-las, né? Não vai ter como prejudicar. Eu aceitaria tranquilamente e gostaria que isso fosse feito. Porque o VAR só tem na Série A do brasileiro. E a Série B? E a Série C? E a Série D? Campeonato Mineiro? Só tem VAR na semifinal e final. E as outras fases do campeonato? E o módulo 2 que não tem nenhum VAR? Entendeu? Então a gente tem que pensar em toda nessa contextualização. Ô Igor, você tocou num ponto muito importante, que é a questão do estudo que vocês fazem aí jogo após jogo. O que a gente vê, por exemplo, é dirigente que na maioria das vezes joga para a torcida, não sabe se quer um time, não sabe se o elenco dele tem que ser um time que propõe o jogo, que joga com a bola no pé, que agride o adversário, se é um time que se defende, um time reativo, um time que joga no contra-ataque. Ele nem contrata o treinador dentro dessa filosofia. Ele vai remando meio que ali do jeito que dá.
ele vai politicando no meio do futebol e depois aí perde uma final, talvez porque contratou um jogador da posição errada, talvez não tinha no seu elenco uma peça de reposição que para o treinador era importante ter, e aí joga nas costas da arbitragem. A gente, por exemplo, já ouviu muita gente dizer daquele jogo da Libertadores no estádio de Serra Dourada, onde ele é até comentarista, o José Roberto White, Reis. tudo colocado nas costas dele. Você acha que é muito peso para o juiz carregar numa partida de futebol e os dirigentes é quem erram mais, mas sempre a culpa é do árbitro, né? É claro que a arbitragem às vezes tem sua culpa, porque a gente se equivoca numa partida. A gente não pode eximir nossa culpa também. Eu acho que tem que ser, quando estiver errado, né, passar por uma reciclagem, ser chamado para conversar, tudo mais, né? A gente tem que se aprimorar, se capacitar, né? Com a evolução aí da globalização, do futebol, né, de tudo, a arbitragem tem passado e melhorado muito, né? Mas mesmo assim, ainda existe essa questão de tratar a arbitragem de forma desigual e só lembrarem dela e condenar ela quando favorece a determinada equipe ou determinado time em relação a justificar a sua incompetência. Isso é claro, é óbvio, todo mundo vê, entendeu? Então, acho que tem que passar por essa transformação cultural, questão de educação de todos, para que isso possa ser minimizado e cada um arcar com a sua culpa, né? Arcar, e a própria imprensa nos ajudar, né? Nos dar força para que isso possa ser minimizado. Porque às vezes a gente vê várias críticas, às vezes infundadas, às vezes as pessoas não sabem da regra, não sabem o que acontece dentro de campo e está ali condenando, né, falando mal, criticando severamente o árbitro, né? E às vezes, quantas vezes eu já tive no jogo, que eu fui para a partida, aí estou vendo lá um comentarista, um repórter falar mal da minha arbitragem, sendo que eu estava certo na regra. Teve um dia até um emissor aí, nossa, cara, eu estava no VAR, eles meteram o pau lá e falaram mal, que eu tinha errado, não sei o que, é um absurdo, como é que um árbitro desse está no VAR de primeira linha e não consegue saber nem a própria regra? Aí eu tinha um contato do cara e mandei para ele assim, ó, por favor, esse é o protocolo que é exigido, que é feito pela FIFA. Eu segui o protocolo, então, por favor, estude antes de comentar o que você comentou de maneira equivocada. Obrigado. Né? Mas quem ouviu aquelas falas dele, passou, mudou de canal, ficou eu como errado. E no outro dia, ele pediu desculpa? Não pediu desculpa, né? Então, quem sai prejudicado sempre é a arbitragem nesse contexto. Então, acho que tem que ter uma educação até no modo de falar mesmo. Eu conversei há um tempo atrás, eu tenho muitas conversas, eu converso com muita gente da questão da arbitragem, porque eu gosto de ver grandes árbitros atuando. Eu conversei com o Braulio da Silva Machado, e ele me disse assim, olha, a arbitragem está evoluindo tanto, por exemplo, uma colega minha de arbitragem, que apita, que ela é do meu estado, que é a Inês Bach. Ele diz, ela tem uma capacidade tão grande de concentração nos jogos. É difícil, até quando ela está no vestiário, é difícil você falar de coisas, comentar o outro, coisas fora do futebol, porque ela está tão concentrada no jogo, e ele falou, e o nível de acerto dela é assustador. O futebol quebrou mais essa barreira aí, que é a questão das mulheres. Agora, como árbitro assistente, mas já tem mulheres apitando jogos aí importantes, das divisões importantes do Brasil, né? Graças a Deus, eu acho que isso é até um privilégio, a gente tem essa honra de ter a Neuza, que é uma das melhores assistentes que existe no país, para mim dizer no mundo. Ela foi a árbitra assistente mais escalada entre todos, até entre os homens, no Campeonato Brasileiro do ano passado. O nível de acerto dela, de precisão dela, assim, é quase 100%, né? Se não for 100%. Ela teve 1 ou 2 equipes no ano todo, né? E temos também a Edna, que está apitando, vários jogos da Série A, quebrando essa barreira que eu acho injusta, né? Eu acho que tem que ter igualdade, tem que ter direitos iguais, as mulheres têm que apitar mesmo. Se tem capacidade técnica, se tem capacidade física, por que não? Né? O mundo hoje mudou bastante. Elas estão
se a pessoa está treinada, elas treinam, elas se capacitam e apitam muito melhor do que muitos homens aí, entendeu? Então, o espaço é para todos e cada pessoa faz a sua história, faz sua carreira. E hoje a gente tem muito trabalho da doutora Marta, que é fundamental essa parte psicológica para trabalhar a concentração, Marta para trabalhar Magalhães. isso, a doutora Marta Magalhães. É essencial essa parte psicológica hoje, porque se você... O futebol é tão rápido, tão dinâmico, que um segundo que você às vezes olha para o lado ou desconcentra, você perde um lance capital. Eu já me equivoquei em jogo por virar o rosto para olhar alguma coisa que me chamou a atenção. Na hora que eu voltei o olho, o lance já tinha acontecido e eu não sabia o que tinha que marcar. E quando fui ver, eu tinha me equivocado, né? Então, a concentração hoje é fundamental. Então, por isso a gente tem esse trabalho. E as mulheres estão de parabéns. Hoje nós temos na Federação Mineira a Fernanda Nandria, tem a Graziele, a Érica, tem a Ellen, tem várias mulheres lá, a Suelen, que são grandes árbitras assistentes, árbitro central, a Andresa, que estão se capacitando, estão melhorando, para poder, em breve, estar entre nós aí apitando o Campeonato Mineiro da primeira divisão, como teve a Cássia, como teve a Ana Maria Cecílio, né? Então, acho que são mulheres guerreiras, como nós temos também a Leia Campos, que é a primeira árbitra, né, mundial da FIFA, que hoje está nos Estados Unidos, que é a árbitra mineira, que surgiu aqui de Minas e fez história. Eu espero que todas elas possam fazer essa história no futebol, que o futebol fica mais bonito, mais alegre, né? São super competentes, que isso que tem que prevalecer. Ô, A Igor, Andresa, o Felipe Lima também. Só mandar um abraço para o Felipe Lima, para o Anderson, para o Bruno, a Janete, que também foi mundialista, participou do Mundial, que mora lá no bairro onde eu moro, foi FIFA, né? Então são atos que nos orgulham muito de ter como companheiros. Eu acompanhei o último Mundial Feminino, e eu até printei lá e mandei para ela no Instagram, no direct. Eu mandei para a Neuza Inês Bach, que foi uma tuitada que a Hope Solo fez. E a Hope Solo, que é um ídolo, é uma das grandes jogadoras do futebol. Hoje ela se aposentou, do futebol feminino dos Estados Unidos, onde muita gente... Eu até conversei com a Cristiane, ela disse que a Hope Solo é uma monstra de goleiro, mas é uma gigante de ser humano. E a Hope Solo tweetou: no meu jogo, despedida, estarei ao lado da estrela, a árbitra assistente, Neuza Inês Bach. Reconhecimento de uma atleta reconhecida mundialmente, o reconhecimento da capacidade da Neuza. Aí vem junto com aquilo que o Braulio da Silva Machado falou. O nível de concentração dela é espantoso. É espantoso. Você vê o tanto que ela treina, o tanto que ela dedica. Ela é uma mulher extraordinária. Eu conheço ela pessoalmente, trabalhei vários jogos com ela. Além de ser uma mulher inteligente, uma pessoa super agradável, super educada, entendeu? E a competência, a qualidade técnica dela é fenomenal. Então é um grande exemplo para nós homens buscarem, né, espelhar nesse tipo de pessoas, não só os homens como as mulheres, para a gente mostrar que a carreira da gente só depende da gente ser o melhor, né? Se a gente quer fazer a diferença onde a gente esteja, a gente tem que começar a ser a diferença. Nós temos que ser a diferença para que as coisas possam mudar e melhorar, né? Tá certo, Igor. Eu não quero tomar muito seu tempo, meu querido. Queria agradecer a esse bate-papo aí. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Sou seu fã. Eu quero te desejar toda a felicidade do mundo, porque competência você já tem. É uma pessoa humilde, uma pessoa do bem, um grande ato, um grande ser humano, uma pessoa de uma alma bondosa. Eu espero um dia, você até chegou a apitar um jogo em Barbacena, é isso? Não, eu ia apitar uma final em Barbacena, mas não podia. Eu até falei, se o Igor for apitar, eu vou lá, quero conhecer pessoalmente. É um prazer muito grande falar com uma pessoa tão nobre, uma pessoa tão legal. Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre e que Deus possa iluminar o seu caminho e você possa ser mais feliz ainda do que você já é e continue sendo essa pessoa maravilhosa, essa pessoa super bacana que você é. Não deixe jamais que os problemas te atrapalhem, meu amigo. Um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço aí, fico extremamente feliz e lisonjeado com suas palavras,
né? É muito gratificante a gente ouvir essas coisas, nos engrandece, nos enobrece. Gratidão mesmo, é a única palavra que eu posso resumir para você. Eu acho que assim, na vida da gente, a gente não leva nada dessa vida, não leva bem materiais. A única coisa que às vezes a gente pode deixar para as pessoas é o exemplo, é o que a gente fez. Então, eu prefiro ser esse tipo de pessoa, de poder ajudar meu próximo, poder contribuir da maneira que eu posso contribuir, do que deixar uma história negativa, ruim, né, para as pessoas aqui. Né? Eu agradeço a todos que participaram da live, eu agradeço as oportunidades de estar aqui podendo falar com você, né? Que Deus possa te abençoar, te proteger, todos vocês, todos os seus ouvintes, que o seu negócio possa, né, deslanchar, ser frutífero, né? E que você possa continuar aí sendo essa pessoa bacana e muito grato mesmo pela sua atenção e pela sua bondade. Tá certo, Igor. Muito obrigado. Eu sempre falo que eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não ser lembrado mais, de ser esquecido. Eu tenho certeza que todos nós estamos no mesmo barco e a gente vai vencer e o futebol vai voltar e a gente vai ver você atuando de forma brilhante e com muita competência. Um ótimo fim de tarde, um ótimo final de semana para você. Até mais. Obrigado, abração também à disposição. Valeu, até mais. Falou, Igor. Tchau. TV daqui Tchau. você, uma parceria de sucesso. Um abraço.